muito o nosso papo de hoje, né, Mária? Acho que sim. Essa palestra gostosa. A gente gosta muito de você. Seja bem-vinda mais uma Obrigada. vez. Tenho certeza que vai ser, como sempre, esclarecedora. Vai ser muito gratificante te ouvir novamente. Ah, que bom, obrigada. Espero que sim, o tema é meio complexo hoje. Eu gostei do tema, achei bem, né, diferentão. Achei que vai ser bem, né? É o que Diferentamente, estamos precisando é ultimamente, verdade. né? Então, vamos agora dando andamento, né? Essa palestra abençoada. Vamos agradecendo a participação de todos, mais uma vez, a participação da Mari em especial. Vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus e a Jesus, agradecendo aos mensageiros da paz que nos deu essa oportunidade abençoada de estarmos juntos mais uma vez. E que assim, com essa palestra de hoje, possamos nos esclarecer e esclarecer ao próximo, sendo intuídos da melhor forma possível. Gratidão sempre, que assim seja. Assim seja. Mari, as suas orações também, seus agradecimentos iniciais. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, né? E agradecer pelas intuições que eu espero receber desde já. Sim, com certeza. A, a noite é sua, Mari. Então vamos lá, Vamos você me lá? avisa os horários que eu tô sem relógio aqui. Tudo bem, eu vou te informando, pode deixar. Tá bom. Quem não sabe, meu nome é Mariana, eu sou médium da FEMP de São Paulo e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o tema Levada pelo modismo, a sociedade parte para o suicídio coletivo. É um tema meio longo, né? Então vamos destrinchar ele por partes para ficar mais fácil de entender, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que é modismo, né? A gente ouve muito falar de modismo quando se fala de língua portuguesa ou de outras línguas de repente, né? Que seriam termos que a gente fala em certas ocasiões. Vamos supor, quando a minha mãe era jovem, uma palavra comum de se falar era supimpa, e hoje em dia a gente não usa mais, né? Não. Então, como o nome já diz, modismo é uma coisa que está na moda, mas não é uma coisa que fica na moda há muito tempo, né? É uma coisa que vem e vai embora tão rápido quanto, né? E a gente fala na linguagem digital que é uma coisa que viralizou, né? Então, vem rápido e vai rápido. E é uma coisa que as pessoas falam, fazem e usam quando outras pessoas também estão falando, fazendo e usando, né? E para a gente entender por que a sociedade está sendo levada ao suicídio coletivo por causa dos modismos, a gente tem que entender como que é a nossa sociedade atual, né? Por que isso acontece? Bom, quando a gente nasce, né, a gente já encontra tudo pronto, a gente já recebe tudo pronto, a gente já recebe as normas, já recebe os costumes, já recebe as práticas sociais, os valores da nossa família, a gente já recebe tudo pronto. Então, a gente aprende, né, tudo desde cedo. E mesmo que haja diferença, né, entre uma pessoa e outra, todas elas passam por um processo de socialização formal. O que é socialização formal? É um processo de socialização feito pelas instituições. Então, todo mundo vai para a escola e recebe educação da escola, né, que é referente àquele país, né? E das instituições religiosas também, né, que a pessoa de repente frequenta. E aí tem um processo de socialização que é mais abrangente, mais informal, e é aquele que a gente recebe da família, dos vizinhos, dos grupos de amigos, né? E principalmente pela exposição aos meios de comunicação, televisão, rádio e hoje em dia internet, né?
E aí, o que que acontece? Os seres humanos, nós, seres humanos, temos dificuldade, né, de se libertar dessas estruturas de referência. Por quê? Porque a gente recebe desde muito cedo, né? Então a gente aprende aquilo, né? A gente é criado com aquilo, passa a ser parte de nós, né? E quando a gente recebe isso através desses conhecimentos que a gente vai desenvolvendo desde cedo, é que a gente teria que desenvolver o nosso espírito e melhorar, né? Evoluir. Só que o que que acontece, né? Vamos supor assim, um estrangeiro que foi criado num outro país, se ele vem para o nosso país, ele aprende a cultura, mas não é uma coisa que está enraigada na personalidade dele, entendeu? Então isso varia, obviamente, de sociedade para sociedade, mas uma coisa que é igual para todos é que os humanos não conseguem se livrar com facilidade dessas amarras, por assim dizer, né? Então, vamos falar o que já falamos o conceito de modismo, já falamos da nossa sociedade, então vamos ver, né, alguns exemplos de modismos que levam a nossa sociedade ao suicídio coletivo, né? Então eu vou dar um exemplo que teve uns anos atrás, que era um jogo chamado Baleia Azul, em que as crianças podiam e esse jogo guiava as crianças até o momento do suicídio. Gente, isso é muito perigoso. E hoje em dia, né, tá aí sendo viralizado nesse momento um jogo chamado Randonáutica. E esse Randonáutica, de acordo com as suas vontades, supostamente ele tem um radar quântico. De acordo com as suas vontades, ele te dá uma localização para você ir até lá. Só que as pessoas vão até esses lugares sozinhas, elas não sabem quem que o jogo vai mandar encontrar lá junto, né? Então, esse modismo é perigoso, acaba levando as pessoas a um suicídio. Você escolhe nesse jogo os níveis, né, de perigos que você quer encontrar, vamos dizer assim. Eu quero ir num lugar normal, eu quero ir num lugar super estranho. Então, o jogo viralizou por causa de um vídeo que um grupo de amigos fez participando dele. E o jogo levou eles até um pier numa praia, até aí tudo bem, né? E só que quando eles chegaram nessa praia, tinha uma mala e eles acharam estranho. E eles abriram um pouquinho a mala e subiu aquele cheiro horrível, e aí eles imediatamente chamaram a polícia. E aí, quando a polícia abriu, tinha realmente um corpo dentro dessa mala. Então, vocês veem quantos perigos esse jogo, um jogo desconhecido, que você não sabe quem são os criadores, poderia levar, né, você sozinho, ou o seu filho, ou o seu neto, né, uma criança, de repente a encontrar um pedófilo em algum lugar. É um perigo. Mas os modismos não acontecem somente com os jovens, acontecem com as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, acontecem com todo mundo. Então, por exemplo, na Europa, todo mundo fuma. Por que que eles fumam? É porque eles gostam de fumar? Não, é porque é uma coisa da sociedade, que a sociedade europeia acha bonito fumar. Chique, né, É Mari? chique, Lá é chique exatamente. fumar. Então, isso é um vício que não tem nada a agregar à saúde da gente, né? Você vê agora nessa situação que nós estamos de coronavírus e tal, você ter fumado a vida inteira é um agravante a mais que pode levar a consequências catastróficas, né? Outro exemplo é a alimentação, né? Aqui no Brasil todo mundo come churrasco. Tudo bem, não tem problema nenhum, contanto que você coma com equilíbrio, gente. Como a gente sempre fala, eu sempre tento falar isso em todas as minhas palestras, o exagero é perigoso, né? Tudo que é exagerado faz mal, independente do que seja. É importante ser equilibrado. Vamos supor uma pessoa que quer ser vegana. Eu não tenho nada contra pessoas veganas, contanto que essa pessoa faça um acompanhamento médico,
porque ela vai precisar repor vitaminas, né, das coisas que ela deixou de comer. Então, substituir uma comida por outra, saber direitinho o que ela tem que comer é muito importante. De repente, variando de organismo para organismo, né, ela precisa tomar vitaminas para acompanhar, né? Outro exemplo que eu anotei aqui para falar com vocês é dos exercícios, né? O exagero de exercícios, né? Fazer exercício é super bem para a saúde. O aconselhável são 3 vezes por semana, né? Não precisa de muito mais que isso. Ah, mas eu quero manter meu corpo em forma. Tudo bem. Só que aí você quer parecer um monstro que a gente fala entre os jovens, né? E aí vai e toma anabolizante e toma coisas que não fazem bem para a saúde, né? Quando a gente quer fazer parte de um grupo, a gente tem que saber o que é bom e o que é ruim. Ó, por exemplo, cirurgia plástica. Cirurgia plástica é uma coisa que, para quem estuda o espiritismo, sabe que vai afetar o nosso perispírito, né? A gente acha que, mas é só uma coisa que eu estou fazendo no externo. Mas dependendo da cirurgia plástica que você faz, não é bem assim, né? Eu não julgo as pessoas que fazem. Eu já fiz cirurgia plástica, mas na época eu não sabia a profundidade que ela poderia atacar o meu perispírito, né? E vamos ver o que vai sair daí. Né? E tem gente que, porque quer ficar bonita, quer ficar parecendo alguém que está na moda, exagera, vai fazendo, até chegar num ponto que não tem mais volta, né? E a pessoa, tem gente até que acaba morrendo. Você vê, para fazer uma cirurgia plástica, você precisa tomar anestesia. Anestesia é outra coisa que é muito perigosa, né? Tem que ser feita com um Anestesia geral, acompanhamento. né? Exato, Anestesia tem que fazer com um acompanhamento com uma pessoa que é especializada naquilo, né? E vocês veem, né? Todos esses modismos, a maioria dos que eu citei aqui, são coisas que afetam o nosso corpo. E o nosso corpo é o templo da nossa alma. A gente tem que ter muito cuidado com ele. É algo que a gente recebeu para ajudar na nossa expiação, para ajudar na nossa prova ou para a gente cumprir uma missão. Se a gente acaba destruindo esse corpo antes da hora, a gente vai ter que responder por isso depois, né? E de repente a gente começa um modismo que vai afetar outras pessoas da sociedade e acaba levando né, todas essas situações catastróficas. Então é muito perigoso. E aí é importante, né, a gente enxergar fora das estruturas da sociedade, né, fora do que a mídia tenta passar para a gente como padrão, seja de beleza, de etiqueta, seja lá o que for, a gente tem que enxergar fora da caixinha, por assim dizer, né, da nossa época. Porque hoje em dia, vamos supor, a gente consegue olhar coisas que aconteciam antigamente e falar, nossa, que absurdo, como eles faziam isso, né? Ou então a gente olha culturas de outro país e fala, meu, sabe? Eles são loucos, mas é porque a gente não está inserido naquele contexto. Para eles aquilo é normal. Então, você vê, é importante dentro da sociedade que você está inserido, você conseguir enxergar pelo lado de fora e ver o que é bom e o que é ruim para você. E como que a gente faz isso? É através da humildade. Vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo máximo, um dos exemplos máximos, por assim dizer, que é Allan Kardec. Se quando começaram a ter os fenômenos das mesas girantes e falarem que os espíritos batiam e não sei o quê, se ele não tivesse a humildade de falar, bom, eu não conheço isso, eu quero conhecer, eu preciso saber se é verdade ou não para eu passar para frente ou cortar aquilo, né? Porque o Allan Kardec era um estudioso e ele era um professor, ele sabia muito e ele não teve esse orgulho de falar, eu já sei de tudo, isso daí é bobagem, né? Ele não teve esse orgulho, ele teve a humildade de ir atrás e saber o que era para saber se ele deveria passar para frente ou não. A gente precisa ser humilde para reconhecer os nossos defeitos,
né? No caso do Allan Kardec, ele falou, eu não sei tudo, eu preciso saber o que é isso, né? Eu sou professor, eu preciso saber os novos conhecimentos que surgem, né? Porque sempre tem coisas novas para aprender, né? Então, a gente pode se reconhecer e melhorar através do autoconhecimento. E aí vocês me perguntam, onde que entra o espiritismo nisso, né? Onde que entra o espiritismo nessa jornada de autoconhecimento? E aí eu vou falar para vocês assim, na época de Sócrates, que é considerado um precursor do espiritismo, ele falava o seguinte, ele falava: os seres humanos muito sabiam dos outros, porém nada sabiam de si mesmos. E ele também falava: conheça-se e depois seja sincero com o que você descobriu. Você vê, isso daí já vem da época antiga, essa sabedoria de que a gente precisa se autoconhecer. E aí, o Allan Kardec, na pergunta 919 dos Livros dos Espíritos, ele pergunta assim: qual o meio mais prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento para o mal? E o Espírito responde: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. E quem, além de Jesus, foi que disse isso? Né? Nada mais, nada menos do que Jesus falou: conhece-te a ti mesmo. E aí, não feliz, né, com essa resposta, Allan Kardec perguntou novamente: nós compreendemos a sabedoria dessa frase, mas a dificuldade está justamente em conhecer-se a si mesmo, né? Como que a gente consegue se conhecer? E aí, Santo Agostinho veio falar para ele o seguinte: faça como eu fazia quando eu vivi na Terra, né? No fim do dia, eu interrogava a minha própria consciência e passava em revista o que havia visto e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado nenhum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. E foi assim que eu cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. E aí vocês falam: beleza, legal, entendi, mas e aí? O que isso quer dizer? Então, isso quer dizer, gente, que a nossa evolução se dá pelo autoconhecimento, né? A gente pode, através do autoconhecimento, desenvolver o equilíbrio emocional, o autodomínio, a gente aprende a superar as dificuldades crescentes, sem desgaste, sem ferir as pessoas que nos cercam, sem reagir por impulso, né? Sem a gente se desequilibrar pelas coisas que os outros vão fazer para a gente. E a gente volta para a pergunta, e o espiritismo, né? Tudo bem, eles falaram que a gente precisa se autoconhecer, mas onde que ele entra nessa jornada de autoconhecimento, né? Então, gente, a gente se autoconhecer com a ajuda do espiritismo ajuda a gente a se livrar do medo, porque a gente sabe o que vai ter depois, a gente sabe quais são as leis que regem esse mundo, né? A gente consegue compreender muito mais as situações. E quando a gente não tem medo, a gente é capaz, a gente não tem essa necessidade de pertencer a um grupo, porque a gente, né, não tem medo de ficar sozinho, a gente não tem medo de ser a si mesmo, né? Porque é muito legal a gente entrar nas redes sociais e ficar fingindo ser alguém que a gente gostaria de ser, né? Porque é isso que os jovens fazem hoje em dia. Mas olha que muito mais legal é você ser você mesmo, mostrar para os outros quem você é. Mas para fazer isso você precisa se autoconhecer, para você poder mostrar para os outros sem medo quem você é, né? E não sentir essa necessidade de fazer parte de grupo nenhum. E pelo menos se você precisa fazer parte de um grupo, porque afinal a gente vive numa sociedade, né? A gente tem os amigos do centro, os amigos da faculdade, os amigos de não sei de onde, e a gente acaba fazendo parte de um monte de grupo. Mas aí, com esses ensinamentos do Espiritismo, nós somos capazes de reconhecer o que a gente deve ou não pegar dali, o que a gente aceita ou não daquele grupo. Não é porque tal pessoa faz tal coisa, né, que eu tenho que fazer também, né? E aí
a gente seria capaz de ver esse Randonáutica é um jogo perigoso. Olha as coisas que podem acontecer. Poxa, tá na moda? Vou testar. Não, não vai testar. Primeiro você vai descobrir como é que funciona, né? Vamos pesquisar sobre as cirurgias plásticas, o que elas vão te agregar e o que elas não vão te agregar. Outro exemplo que eu até esqueci de falar é do consumismo, né? Teve uma época aí, uns meses atrás, acho que estava na moda os adolescentes falarem: eu gastei tanto nessa blusa, tanto nessa outra blusa, nessa calça, nesse tênis. E eram valores absurdos, gente. E sabe, o que eles são, essa roupa depois de um tempo vai estragar, eles não vão poder mais usar. E é um dinheiro que mais para frente, como numa situação como a gente está passando agora, eles poderiam ter guardados ou poderiam usar para ajudar outras pessoas, né? Então, essa falta de medo, a gente assim, a gente tem que ter medo para a gente se manter a salvo, né? Para a gente manter o nosso instinto de sobrevivência. Mas esse medo de não saber o que vai acontecer e por isso precisar estar inserido dentro de um grupo e fazer parte daquilo e não ser rejeitado, esse medo sim é que a gente tem que perder, né? E quando a gente não tem medo, a gente não tem ódio, a gente não tem orgulho, a gente não tem inveja, né? E a gente consegue saber o que é melhor para a gente, né? A gente precisa ter esse autoconhecimento através dos ensinamentos espíritas para saber o que é e o que vai ser, né? E aí a gente poder tentar ser um pouquinho melhor a cada dia, né? Eu não quero ser outra pessoa, mas eu também não quero ser a pessoa falha que eu sou agora, né? A gente tem que buscar ser cada dia 1% melhor, vamos dizer assim, porque se a gente for 1% melhor por dia, quando chegar no final do ano, nós somos 365% melhores, né? E acho que é isso. Não sei se eu falei muito. Tem mais 5 minutinhos ainda. Ai, Se meu você Deus. quiser. Então, Então, você falou do medo, né, Mari? Mas o medo, às vezes, é necessário. Não esse medo que trava a gente, né? Uhum, Mas esse medo, essa pitada de medo que, às vezes, nos alerta sobre algo. E as sim. pessoas confundem muito essa coisa de Uhum, ter o medo em excesso. E não ter medo, fazer o que pode e o que não deve. Acho que exatamente. nós, humanos, temos que ter um pouquinho essa pitadinha para o equilíbrio. Uhum. Né? Foi o que eu Como falei. Nada em excesso é bom. isso, Mari, isso foi muito legal, isso que você falou. As pessoas hoje em dia, ou é tudo ou é nada. Né? As É pessoas se verdade. encontram numa fase um pouco desesperadora. É igual você citou sobre os exercícios, nada contra, né? Mas o exercício demais, eu assisti uma palestra, eu li um texto sobre isso, falando justamente sobre o exercício demais, que ele altera o nosso perispírito, sim. Ele acaba alterando o nosso corpo físico, né? Em si, o nosso corpo físico e o nosso perispírito altera com os excessos. Coisas que, vamos supor assim, se eu tivesse um exemplo bem assim, se eu fosse viver 10 anos com o excesso, né, que eu cometi com os exercícios físicos, eu viverei 5, porque eu lesei não somente o físico, mas eu lesei também o perispírito. Uhum. Então, temos que, igual a comida, né? A comida também é um caso que devemos estar sempre alertas. Sim, sim, sim. Tudo hoje em dia, né? Nós vivemos É num mundo verdade. de excessos. Quando É verdade. equilibramos esses excessos, nós, né, vivemos melhor. E aquilo que você falou, Uhum. 365 dias melhores se vivermos um dia de cada vez. Exatamente. Isso é sensacional. Pessoal, e as perguntas? O pessoal hoje é domingo, né? Deu friozinho Eles estão. também. Oi, Mari. Deu friozinho também de digitar ou no Friozinho. celular. Pois é, pois é. As Mas pessoas hoje estão.
É. devagares. É. Então, Mas você quer enquanto isso, comentar? deixa eu falar, né? De repente, a gente, mais pra frente, se os amigos espirituais deixarem, a gente podia fazer uma palestra para falar como que é essa ligação do corpo com o perispírito. Por que que as coisas que Isso, afetam o nosso corpo afetam o nosso perispírito, isso. né? A gente tem uma série de ligações aí no meio que vão passar tudo que a gente faz no nosso corpo para o nosso perispírito. Por isso que até no livro Nosso Lar, né, o André Luiz Sim. conta como ele cometeu um suicídio através da alimentação irregular dele, né? E quem que Foi os quer passar excessos. pela... Exato, quem que quer passar pela situação que ele passou lá Não, na parte do umbral que ficam os suicidas? Ninguém quer, eu né? acho que Então, não, né? Ele nem sabia, é o suicida inconsciente. o Ah, Osmir pediu para repetir o isso, tema. o Então, o tema. tema, gente, é levada pelo modismo, a sociedade parte para o suicídio coletivo. Também tem aquele movimento do sextou, né? O sextou nada mais é do que todo mundo saindo para beber, né? E todo É mundo isso acha mesmo. lindo isso. Ah, desculpa, Que gente. Tipo, posta, né? não é? Eu vejo muito, Exato. né? Pessoal. Então, é bem isso que você falou. Devemos nos cuidar. É o nosso Exatamente. corpo físico, é mental, é físico, é perispírito. Quando tivermos essa consciência, que Uhum, o nosso corpo é uma máquina emprestada, a gente está aqui, né? Esse corpo é emprestado. Quando uhum, começarmos a cuidar bem dele, tudo segue. Então, eu sempre costumo dizer aqui em casa, né? Deus nos emprestou esse corpo e vamos fazer dele. uhum. Depende de nós o que faremos, quanto tempo estaremos aqui, né? A Aline fez uma pergunta, ela fala assim, Mário, fala um pouco também sobre este modismo de hoje em dia, o narguilé. Isso pode trazer consequências? Com certeza, gente. Para quem não sabe, o narguilé é aquele, como se fosse um cigarro árabe, eu não sei exatamente de onde que é, né? Que o pessoal coloca a fumaça dentro e fala, faz menos efeito do que o cigarro, mas não é verdade, gente. O narguilé é muito pior do que o cigarro. Por quê? Porque essa fumaça do Sim, narguilé consegue atingir o nosso pulmão na camada mais profunda. E para vocês terem noção, essa camada mais profunda funciona da seguinte forma: vamos supor que eu fiz um exercício físico. As pessoas indicam não fumar depois desse exercício físico, porque o pulmão se abriu mais e aí a fumaça do cigarro seria capaz de chegar lá dentro. Normalmente o cigarro não consegue chegar lá, mas o narguilé consegue, porque a fumaça dele é diferente. Então o narguilé é muito mais perigoso. E da mesma forma que eu falei que o cigarro faz mal, o narguilé faz pior. Então, verdade. é um suicídio coletivo, gente, né? É um perigo. Até o Osmir comentou agora, né? O narguilé causa suicídio coletivo, né? Causa, com certeza. Assim como todos os vícios, né? Como eu falei, fazer as coisas com equilíbrio é a melhor forma da gente é, evoluir, vamos dizer assim, né? Sim. Aí o Osmi também perguntou, Mari, quais são as coisas ruins que levam chagas ao perispírito? Então, como eu falei, eu acho que tudo que a gente fizer em excesso leva a chaga aos perispírito, inclusive os pensamentos negativos, né? A gente falou de alimentação, a gente falou de Esqueci. exercício, cirurgia plástica, a gente falou agora do narguilé, do fumo, charuto, seja lá qual for o tipo de fumo, né? E mais os nossos pensamentos também são capazes, inclusive, de agregar coisas negativas ao nosso corpo e também ao perispírito. E as drogas, né? Eu não falei aqui das drogas, mas também afetam na mesma intensidade que afeta o nosso corpo, ela afeta o nosso perispírito, né? Sim, sim. O pensamento, igual você lembrou, foi falado agora, né? O pensamento é uma das causas que mais causam doenças nas pessoas. Então, Exatamente.
os nossos pensamentos, né, negativos para baixo, nós Uhum, sempre estamos mal, né? Então, uhum, nós precisamos ter positividade. sim. Quando a gente tem essa positividade, o nosso né, astral levanta, nosso ânimo, nosso corpo, tudo vai fluir, que é uma maravilha. E aí, É do verdade. restante, a gente tenta, né, Mari? É verdade. O nosso pensamento, a gente sempre fala que o nosso pensamento é muito forte, muito mais do que a gente imagina. Mas isso serve tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, tem gente que tem doenças que é só causada pelos problemas mentais, vamos dizer assim, ansiedade, depressão, né? Todas essas coisas que também estão tão disseminadas hoje em dia, né? Porque as pessoas não conseguem enxergar a positividade no dia a dia, vamos dizer assim. É verdade. Aí o Ricardo, ele pergunta: todos nós somos falhos e imperfeitos. O que fazer para se libertar? Então, como eu falei, gente, nós aqui estamos inseridos no contexto do Espiritismo. O Espiritismo nada mais é do que um guia muito simples das coisas que a gente tem que fazer. Então, lidar com as coisas com amor, ter a positividade que a Pri acabou de falar, né? Tá tudo escrito lá direitinho. E como eu falei aqui na palestra, fazer esse autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente se autoconhece, a gente é capaz de identificar onde nós precisamos melhorar. Isso mesmo. Aí a Márcia pergunta: o suicídio coletivo pode se dar ao nível de pensamentos coletivos e até religiosos? Com certeza, como eu falei, né, essa socialização, ela não é feita só pelos meios de comunicação, pelo seu grupo de amigos, ela é feita na escola, ela é feita nas instituições religiosas, e as pessoas acham que está certo as coisas que são faladas porque é uma instituição, né? E é por isso que é importante, desde cedo, os pais ensinarem, né, os preceitos espíritas para as crianças, né? Porque aí elas vão ser capazes de ver fora da caixinha, como eu falei antes, né? Elas vão ser capazes de discernir o que é o certo e o que é errado nas situações que elas tiverem dentro da escola, na igreja, né? Seja onde for que elas forem, elas vão ser capazes de reconhecer essas coisas, e isso é importante. E ajudar a criança a se autoconhecer também é muito importante. Conversar com os filhos desde cedo, gente. Hoje em dia, os relacionamentos, a maioria dá errado por falta de comunicação. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso, estou falando de família, amigos, tudo dá errado por mal entendido. Podem ver. É sempre assim. É muito importante ter essa comunicação clara com os filhos desde cedo. Então, se acontecer alguma coisa, a criança vir e contar para você poder auxiliar ela da melhor forma possível, né? Isso é o principal, Mari. Eu falo isso como mãe. Tenho um filho que vai fazer 19 anos e tenho um de 8. E Uhum, a conversa é tudo. Porque eles trazem informações que a gente vai fazendo eles pensarem, eles refletirem, uhum, raciocinarem. Eu costumo dizer que o espiritismo em si, não que ele é melhor, não, não é isso. Mas eles nos dão a liberdade de ver, como você disse, fora da casinha. É muito uhum, mais amplo do que, sabe, o que diz isso, o que diz uma instituição religiosa, até dentro da casa mesmo, porque nós temos pais tradicionais que, tipo, sabe aquela síndrome, eu brinco porque eu falo que é síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, uhum, eu vou ser sempre assim, sabe? uhum, Então, é muito amplo. Nós temos que dar a liberdade aos nossos filhos de é, pensar, de refletir e de analisar. Porque uhum, hoje eles são nossos filhos. Amanhã eles vão criar asas. Eles vão exatamente. ter uma vida deles, né? Primeiramente no seu trabalho, estudo, trabalho, e depois ele vai formar uma outra família. Uhum, Então, é isso mesmo que você disse, nós temos que ter direcionamento com eles. uhum. Aí o Oswald fala assim, ó, o separa, casa, casa, separa, é um suicídio para a nossa encarnação? Então, eu não sei se é exatamente um suicídio, mas que bom não é.
coisa boa não é, gente. É muito ruim você já começar uma relação pensando que ela vai acabar, né? Independente de ser um casamento e tudo mais. Porque quando você se envolve com uma pessoa em qualquer nível, aquela pessoa vai ter influência na sua vida e você vai ter influência na vida dela. E eu acho que o ideal é a gente sempre procurar ter influência positiva na vida das pessoas, né? Então, talvez vamos supor uma pessoa que casa várias vezes, né? Eu não creio que ela esteja tendo influências positivas na vida das pessoas, né? E até as pessoas que tiverem esse pensamento negativo contra ela, né, essas coisas vão agregando nela também. Se o nosso pensamento é capaz de afetar outra pessoa, da outra pessoa também é capaz de nos afetar. Então, talvez seja assim um suicídio coletivo, né? Tipo, todo mundo achar que tudo bem eu casar agora, se não der certo, separa, né? Eu acho que esse modismo talvez leve nesse conceito que eu falei a um suicídio coletivo. É isso mesmo, e até virou modinha também, né? Casa, separa, separa, casa. Vamos ver. Aí o Ricardo, ele faz um comentário. Quando tentamos falar para essa juventude que está com narguilé, a reação deles é as piores. Diz que nós não sabemos o que falamos. Então, é só você mandar dar uma pesquisada. Tem um monte de pesquisa científica provando isso que eu falei. Se você pesquisar um pouco sobre os efeitos do narguilé no pulmão, você fala, olha, querido, você pode achar que eu não sei, sabe? Mas eu ainda estou sabendo ler. Vai lá e lê você, então, se você está achando que eu não sei, né? Engraçado, a juventude sempre acha que os mais velhos não sabem de nada, né? Então, e é justamente isso, o modismo, a preguiça de pesquisar, porque a leitura, hoje em dia, eles querem tudo muito rápido, tudo muito fácil, né? Os jovens hoje em dia são, né? Aí então, pode falar. Eu esqueci o que eu ia falar. Desculpa, Mari. Imagina. Aí o Osmir fala assim, ó. Só beber socialmente, a cerveja não são mais... Peraí. Se beber socialmente, as cervejas não sei mais o que atrai. Não sei mais o que atrai obsessores. Eles não levam ao suicídio? Se beber... Acho que assim, só beber socialmente a cerveja é como se fosse assim, não é nada. Né? Socialmente, de vez em quando... Aí ele pergunta, atrai os obsessores, né? E nos levam ao suicídio, ele pode atrair a bebida em si, né? Se a bebida atrai obsessores Então, e pode nos levar ao suicídio. É aquilo que eu falei, o exagero, né? Você bebe socialmente, mas nesse dia que você vai beber, quanto você vai beber, né? Porque, tudo bem, eu tomei uma latinha de cerveja. Ok, você não ficou impregnado com nada, mas quantas cervejas você vai beber, né? Nesse sextou, vamos dizer assim. Quanto você vai beber, né? Nós sabemos que todos esses vícios, os espíritos que desencarnaram com esses vícios, eles mantêm do lado de lá. Então, eles podem sim ser atraídos por aquela coisa que está impregnada em você, e aí eles vão te obsidiar para conseguir aquilo que você quer. E aí eles vão fazer você bebe mais, que eu preciso de mais, bebe mais, e você vai se fazendo mal ao seu corpo por causa da influência do espírito e acaba sendo levado a um suicídio, né? Não assim diretamente, mas indiretamente, né? Porque no caso do André Luiz, por causa de alimentação, por causa de bebida, por causa de cigarro, narguilé, seja lá o que for, né? Então, tudo que é excesso, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso mesmo. Aí o Osmir fala assim, o Ricardo é mestre de samba do carnaval. Ir ao carnaval é suicídio ou alegria para o espírito? No começo do ano, acho que foi em fevereiro, eu fiz uma palestra sobre o carnaval lá na fraternidade.
E uma coisa que eu deixei bem claro é que tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Inclusive o carnaval. A forma que a gente vai aproveitar, né? Tomando os devidos cuidados, também não só com exageros, mas nos lugares que a gente vai, o tipo de pessoa que a gente vai encontrar nesses lugares, a nossa falta ou não de atenção, é que a gente tem que balancear para o carnaval fazer bem ou mal para a gente, né? Originalmente é uma coisa que traz alegria, né? O carnaval é muito bom. Música é muito bom. Música, tudo que... mais uma vez entra, né, o que você vai tirar de tudo isso, Uhum. né? É igual o Yuri, já viu o Yuri que samba no pé? O Yuri chegadinha no carnaval que até de zumbi vai, fé, você não tá entendendo, né, Yuri? E, e o que vamos aproveitar, né? É igual você falou, o carnaval, ele é bom, ele é gostoso, ele diverte, mas o que você vai fazer com esse divertimento? Vai te fazer bem, relaxar, você vai divertir e pronto, Uhum. né? E qual vai ser a consequência? A consequência, ai, acabou, vou para casa agora, né? Ou Uhum. você vai continuar e continuar e continuar, igual vemos que acontece muito, né? As pessoas não dormem, as pessoas arrumam confusão, excessos e mais excessos. É Uhum. como você disse no começo, tudo que é demais faz mal. Você Tudo. me lembrou uma situação que eu estava vendo uma palestra no YouTube sobre espiritismo uma vez e tinha um comentário que falava assim: mas os espíritas têm que parar de falar do livre-arbítrio para se livrar, né? Para botar a culpa nos outros. Mas, gente, o livre-arbítrio serve exatamente para pessoa, não quer dizer que a pessoa pode fazer de tudo, a pessoa tem o livre-arbítrio, mas tem que ter responsabilidade, né? Em todas as Sim, situações. A gente falou aqui de algumas que podem acabar levando ao suicídio coletivo, né? Mas tem diversas situações na vida, né? A gente está a todo momento passando por todo tipo de situação. E o livre-arbítrio a gente tem que ter com responsabilidade, né? A gente sim. estuda as coisas para a gente saber o que é certo e o que é errado, o que a gente deve ou não. Se eu não me engano, eu não lembro exatamente a frase agora, mas é alguma. Acho que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que fala sobre tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, Tudo né? convém. Isso. Então eu acho que essa frase é muito importante. E eu gosto bastante dessa frase também. Aí o Osmir, mais uma vez, ele fala: as pessoas que dormem até meio-dia, até meio-dia, 1 hora, deixando o corpo inerte, não nos leva ao suicídio? Eu acho que é uma pergunta. Não tem coisa, mas deve ser, né? Ou é um Então, comentário. depende da hora que a pessoa vai dormir, né? Mas todo mundo sabe que o nosso corpo precisa de movimento, né? Que nem a gente está falando nessa situação de quarentena, né? Que todo mundo fica sentado o dia inteiro, né? Sem fazer nada o dia inteiro. Isso é um perigo. Nosso corpo precisa de movimento, senão ele acaba definhando, né? Tanto é que quando você faz uma cirurgia e você precisa ficar em recuperação, eles colocam coisas para sua perna ficar movendo, né? Porque essa inércia, né, ficar parado dessa forma, é perigosa para o nosso corpo. Então, o nosso corpo ficar muito tempo parado realmente acaba levando para um suicídio, né? A gente vai definhando. Sim, ficam alerta, e eu como mãe, sabe? Crianças, vocês que ficam 12, 14, 18 horas na frente de um computador, né? Que entre esse caso dorme até altas horas do dia, depois volta para o computador, isso também faz muito mal, É, né, Mari? é Já verdade. devemos, né? Faz mal para a vista, mal para o corpo, mal para as pernas, Uhum, mal para tudo. Vamos ficar atento, nos exatamente. atentar, É né? verdade. Sim, com certeza. A Jussara falando que não sabia que o Yuri sambava. Jussara, você não tem noção. Mostra samba no pé. Aí, ó. O Ricardo respondeu. Foi destaque. Aí o Osmir comenta: o excesso de.
dormir com o excesso do sono, dormir muito atraem obsessores que induzem muitos ao suicídio coletivo. Realmente. Isso eu acho que é um comentário, né, dele. O excesso de sono, dormir muito, atraem obsessores que induzem muitos ao suicídio. É porque E aquela coisa, tem que ter atenção, né? Que a pessoa que dorme muito pode estar com uma depressão aí, porque isso não é sim, normal, né? não. As pessoas precisam realmente, nós precisamos nos atentar, né? Aí o Osme de novo aqui, ó. E o glutão, que come demais, o que acontece com ele? Foi o caso que eu citei do André Luiz, né? A gente acha Isso. que essas coisas vão afetar só o nosso corpo e não afetam o nosso perispírito, né? Mas não é bem assim, né? Tudo que faz mal para o nosso corpo, diminui a nossa vida, acaba sendo considerado um suicídio indireto, né? A gente, é como o caso do exercício que você falou, vai diminuindo a nossa. Como que é a palavra? Esqueci a palavra em português, só tô conseguindo lembrar ela em inglês. Mas o tempo de vida, vamos dizer assim, né? É bem isso mesmo. Bom, pessoal, mais perguntas? Vamos aguardando. Então, né, voltando lá, nós devemos realmente nos atentar aos excessos de comida, de bebida, de fumo, de pensamentos, para não atrair aquilo, né? E você entrou numa questão que eu gostei muito, Mari, que foi o livre-arbítrio, né? Que as Uhum. pessoas falam, que vocês falam realmente muito do livre-arbítrio, livre-arbítrio. Mas, quando comentamos sobre o livre-arbítrio, nós também temos a responsabilidade de nos atentarmos, né? Que nós sabemos que erramos, mas nos atentamos, percebemos que erramos e procuramos não cometer o mesmo erro. Isso Uhum. também é um livre-arbítrio, de você Uhum. perceber o seu erro, de você se atentar ao seu erro, né? Então, Sim, é muito legal. Aí a Cris fala assim, fluido vital na programação encarnatória. o tempo de Devemos. vida vai diminuindo o nosso fluido vital, é exatamente isso. Isso. Então, a gente vem com uma programação e nós devemos realmente nos atentar. Excessos diminuem nosso fluido vital. Excessos é tudo. É, se eu ia viver 80 anos, eu acabo, né, acabando com o meu fluido vital aos 60, devido aos Exatamente. excessos. Temos um exemplo, como você disse, né, Mari, do André Luiz, foram excessos de bebida, de cigarro, de comida, e ele foi uma pessoa maravilhosa, Pois quão é. inteligente, né, poderia ter ficado aí entre nós durante mais um tempo, né, Quantas fazendo pessoas ele ajudaria, né? Que ele era médico. médico, né, ele foi uma pessoa maravilhosa, sim, eu li bastante. Aí, deixa eu ver aqui. O Ricardo, o Felipe também quer ir desfilar no carnaval no Sambódromo, mas o Yuri não levou ele. Poxa, Yuri, que coisa, hein? Pode deixar. Da próxima vez a gente dá um jeito e leva o Felipe junto. Aí o Felipe fala: afinal, o modismo negativo causa muita tragédia ao perispírito. Veja tirar costelas para ter uma cintura, etc, etc. É verdade, foi A o que eu falei da perfeição cirurgia plástica, né? A plástica. pessoa quer entrar naquele modismo de ter a cintura fina e a gente sabe que o nosso corpo é ligado ao perispírito de inúmeras formas, por inúmeras coisas incontáveis, né? As formas de ligação do nosso corpo para o perispírito, para a gente poder ter esse corpo tão perfeito que a gente tem, né? E qualquer coisa que a gente faça nesse corpo, ele acaba refletindo no perispírito, né? É É por nós, isso que. nós devemos aceitar, não que a gente não vá cuidar dele, Uhum, né? Mas devemos aceitar como somos, por que não? exatamente. É ter esse Melhorar? autoconhecimento, né? Sim, sim,
Sim, melhorar é bom, mas até que ponto? Onde vai afetar, né? Vai afetar meu corpo? É igual a costela que o Felipe comentou agora. A gente tem as pessoas não entendem que essas costelas são para os órgãos internos, são proteção. Exato, Quando você exatamente. tira, se você levar um chute, que seja no seu fígado, e aí? E aí você sofre um acidente, né? Que nem a Luciana contou pra gente outro dia que ela foi atropelada quando estava andando de bicicleta, a gente nunca sabe Sim. o que vai acontecer, né? E aí você tá sem essa proteção. Devemos estar atentos a tudo mesmo e a autoaceitação. Isso é quando realmente nos autoaceitamos, vivemos mais felizes, somos mais felizes, Com né? certeza, né? A gente percebe, a gente não precisa ser outra pessoa, a gente pode ser a gente da melhor Isso. forma possível, né? E o que você falou da gente tentar ser melhor tentar ser melhor num nível moral, num nível emocional, né? Nessas coisas intocáveis. O nosso físico, a gente pode melhorar, fazer exercício, sem exagero, fazer uma cirurgia plástica sem exagero, tudo sem exagero. O equilíbrio é a coisa mais importante nessa vida, gente. Sim, sim. A Márcia fala, a cirurgia plástica pode ser estética ou restauradora. Então, ela está fazendo um adendo. Sim, mas é justamente sobre isso que a gente está falando, né? Existem casos e casos, Claro, né? A gente né? Se tem for para um nariz fazer uma tortinho? reconstrução no rosto, uma pessoa que sofreu um acidente, né? É uma Sim, cirurgia necessária, né? É plástica, mas é necessária. Eu estou falando dos exageros, né? Aquelas pessoas que querem se transformar em outras através de cirurgia plástica, por exemplo. sim, sim. É tudo que é demais faz mal. Tudo. Exatamente. Simples assim, né? O Felipe fala, mediunidade parada leva ao suicídio? Então, é complicado, porque eu vou dar um exemplo, né? Eu fiquei muito tempo sem frequentar o centro e sem fazer nada com a minha mediunidade, né? E eu sou de uma família de médios, então eu, tipo, meio que não tinha escapatória, mas eu não tinha interesse, né, nisso. E esse acúmulo de energias é também perigoso, né? É, como eu falei, não, nada para mais e nada para menos. A gente tem que estar ali no equilíbrio. E eu ficava, eu tinha umas doenças muito estranhas, uns negócios muito loucos, vocês não têm noção. Então a mediunidade parada pode ser também que leve ao suicídio, né? Pessoa, essas energias acumuladas também atraem aqueles espíritos que vão te levar ao suicídio, né? Como foi falado antes. E além disso, né? Você não está usando essa sua energia para o trabalho, que você poderia acabar ajudando inúmeras pessoas, né? Então é bem ruim deixar a mediunidade parada. É verdade. Bom, Mari, a gente tem 3 minutinhos. Quer Eita, fazer já. suas. Passou rápido, né? Suas considerações. Então, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar falando aqui. Eu espero que eu tenha falado tudo que os amigos espirituais queriam me intuir. E obrigada a todo mundo que assistiu, mandou pergunta. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa, pode mandar para a Priscila, que ela responde. Ah, o Yuri, manda pro Yuri. Manda pra Mari, a Mari responde. Então, obrigada a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Foi E maravilhoso, Mari. obrigada, É um Pri, por ter prazer. conversado comigo aqui. Você, como sempre, né? Fala assim, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu tenho um carinho muito grande por você. A Ju, até gosto muito de você. Parece até que a gente tem uma convivência diária. Um Eu dia eu vou agradeço mais uma visitar vez. vocês. É isso, vem. O dia que vierem para cá, aproveita para você vir visitar a gente, sim. Isso. Tenho mais uma vez que agradecer a oportunidade, aos mensageiros, agradecer você. E que na próxima semana a gente possa estar aqui. Né? Próxima semana não, terça-feira, né? Hoje é domingo. Próxima semana a gente está aqui novamente, mais uma palestra, que possa aí, com o decorrer, ir ajudando as pessoas, né? Você quer Isso fazer aí. oração pra gente? Posso.
Então vamos lá, pessoal que está assistindo aí, vamos relaxar, vamos descruzar os braços e as pernas, fazer uma respiração bem profunda e soltar devagar pela boca. Mais uma vez, respirando bem profundamente, soltando pela boca. Eu vou fazer os salmos para a gente. O Senhor é nosso pastor e nada me faltará. Ele nos faz caminhar por pastos verdejantes. Leva-nos para junto das águas de descanso e refrigera nossas almas. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. E ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara-nos uma mesa em presença de nossos adversários. Unges nossa cabeça com óleo, nossos cálices transbordam. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão por todos os dias de nossas vidas, e habitaremos a casa do Senhor, que é nosso verdadeiro lar para todo sempre. Deus, querida Mãe Maior Maria de Nazaré, Jesus, amado Mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que seja assim digitalmente, e pedimos que nossas palavras possam ser levadas a todos aqueles que precisam ouvi-las e que muitos mais possam se achegar a nós e possam ser ajudados. Agradecemos mais uma vez, que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Mari, mais uma vez. Gratidão a todos. Terça-feira estamos aí. Esta, se não me engano, acho que é a Ju. Não, acho que é a Selma na terça. A Selma, isso, verdade, foi trocada. Muito boa também, vocês vão gostar. Beijo a todos, boa noite. Até a boa próxima. Boa noite, boa semana para todo mundo. Bom trabalho, bom estudo. E não fiquem parados. Isso mesmo, nada de ficarem parados. Tchau, tchau. Tchau, gente.